A natureza real do homem. Grande é a tenacidade com que o homem se aferra aos sentidos. Todavia, não importa o quão sólido ele sinta ser o mundo exterior, onde vive e se move. Chega um momento na vida dos indivíduos e dos povos quando involuntariamente surge a pergunta: isso é real? A pessoa que nunca encontrou um momento para questionar as credenciais de seus sentidos, que a todo momento está ocupada com algum tipo de prazer sensorial, mesmo ele sendo a morte, um dia chega. E também ela é compelida a perguntar: isso é real? As religiões começam com essa pergunta e terminam com sua resposta. Até mesmo no passado remoto, quando não havia registros históricos que possam nos ajudar na misteriosa luz da mitologia, ali, na tênue aurora da civilização, encontramos a mesma pergunta: qual o fim disso tudo? O que é real? Um dos Upanishads mais poéticos, o Katha Upanishad, inicia com a indagação: quando um homem morre, há uma disputa. Um grupo declara que ele se foi para sempre. O outro insiste que ele ainda vive. Qual a verdade? Várias respostas têm sido dadas. Todo o domínio da metafísica, da filosofia e da religião estão de fato repleto de respostas a essa pergunta. Ao mesmo tempo, tens tentado suprimi-la por um fim à inquietude da mente, que pergunta: o que há além? O que é real? Mas enquanto existir a morte, todas essas tentativas de supressão sempre serão mal-sucedidas. Podemos falar sobre não vermos nada além e mantermos todas as nossas esperanças e aspirações confinadas ao momento presente. Podemos lutar vigorosamente para não pensar em nada além do mundo dos sentidos. E talvez tudo no exterior nos ajude a manter-nos limitados dentro de seus estreitos limites. O mundo todo conspira contra nossa expansão para além do presente. Ainda assim, enquanto houver morte, a pergunta voltará repetidas vezes: será a morte o fim de todas essas coisas às quais nos agarramos como se fossem mais reais das realidades, a mais substancial de todas as substâncias? Num instante, o mundo desvanece e deixa de existir, postada à beira de um precipício, para além do qual se abre o infinito abismo. Toda mente, não importa o quão endurecida, está fadada a dar um passo atrás e perguntar: isso é real? As esperanças de uma vida inteira, construídas pouco a pouco, com todas as energias de uma mente forte, desvanecem num segundo. Elas são reais? Essa pergunta precisa ser respondida. Sua força não diminui com o tempo. Ao contrário, ela sempre aumenta. Há ainda o desejo de ser feliz. Para sermos felizes, corremos atrás de muitas coisas. Seguimos nossa louca carreira
no mundo externo, dos sentidos. Se você pergunta a um jovem bem-sucedido, ele afirmará que a sua vida é real. E ele, de fato, pensa assim. Talvez, quando esse mesmo homem envelhecer e perceber que a sorte sempre lhe escapa, ele diga então que é o destino. Descobrirá, por fim, que seus desejos não podem ser satisfeitos. Aonde quer que vá, há uma sólida barreira, além da qual não pode ir. Toda atividade sensorial resulta em uma reação. Tudo é evanescente. Prazer, sofrimento, luxo, poder e pobreza. E mesmo a própria vida são todos evanescentes. Restam duas posições à humanidade. Uma é acreditar, como os nihilistas, que tudo é nada, que nada sabemos, que nunca podemos saber nada, nem sobre o futuro, nem sobre o passado, nem sequer sobre o presente. Sobre essa afirmação, devemos lembrar que quem nega o passado e o futuro e quer se prender ao presente é simplesmente louco. Pode-se ir da mesma forma negar o pai e a mãe e afirmar o filho. Seria igualmente ilógico. Quando se nega o passado e o futuro, inevitavelmente se nega também o presente. Essa é a posição dos nihilistas. Nunca vi um homem que pudesse de fato tornar-se um nihilista, sequer por um minuto. Falar é muito fácil. Há então uma outra posição, um outro ponto de vista, que busca explicar, que busca uma explicação, busca o real. O que há de real nesse mundo eterno, multamente evanescente? Neste corpo, que é um agregado de moléculas de matéria, há algo que seja real. Esse tem sido a busca ao longo da história da mente humana. Em tempos muito antigos, com frequência, encontramos vislumbres de luz aclarando a mente dos homens. Vemos o homem já dando um passo além deste corpo, encontrando algo que, embora basta semelhante a este, não é um corpo externo, mas sim algo muito mais completo, muito mais perfeito e que permanece mesmo quando este corpo perece. Lemos nos Rig Vedas, dirigidos ao Deus do fogo, no momento em que queima um cadáver. Ó fogo, leva-o gentilmente em teus braços. Dá-lhe um corpo perfeito, um corpo brilhante. Leva-o para onde vivem os ancestrais, onde não há mais tristeza, onde não há mais morte. Encontraremos a mesma ideia em todas as religiões da história e da humanidade. Dela decorre uma outra ideia. É significativo o fato de que todas as religiões, sem nenhuma exceção, sustentam que o homem é uma degeneração do que era, seja com palavras da mitologia ou na linguagem clara da filosofia. Ou com as belas expressões da poesia. Este é um fato central que aparece em todas as escrituras e em toda a mitologia, que o homem, tal como é uma degeneração do que era. Essa é a essência da verdade na história da queda de Adão e nas escrituras judaicas. Ela é repetida muitas vezes nas escrituras hindus. O sonho de um período chamado por eles de a Idade da Verdade
quando nenhum homem morria, e a menos que quisesse morrer. Quando podia manter seu corpo tanto quanto quisesse, e sua mente era pura e forte. Não havia o mal nem o sofrimento, e a época presente é uma corrupção daquele estado de perfeição. Ele está falando de um estado da consciência. Ao lado disso, encontramos em toda a parte a história do dilúvio. Essa história, em si, é a prova de que todas as religiões consideraram a era presente uma degeneração de uma era anterior. Esta corrompeu-se gradativamente até o dilúvio errático. Até que o dilúvio erradicou grande parte da humanidade e a série ascendente recomeçou para alcançar uma vez mais aquele estado inicial de pureza. Então, ele está falando de um estado do indivíduo e de um estado coletivo, né? Um estado da humanidade em si. E a série ascendente recomeçou para alcançar uma vez mais aquele estado inicial de pureza. Todos vocês conhecem a história do dilúvio no Antigo Testamento. A mesma história era corrente entre os antigos babilônios, os egípcios, os chineses e os hindus. Manu, um grande sábio da antiguidade, rezava às margens do rio Ganges, quando um peixinho veio a ele pedindo proteção. Ele o colocou em um pote d'água e tinha diante de si. "O que você quer?" perguntou Manu. O pequenino peixe disse que estava sendo perseguido por um peixe maior e queria proteção. Manu então levou-o para casa. Na manhã seguinte, o pequeno peixe, tornando-se do tamanho do pote, disse: "Não posso mais viver nesse pote." Manu colocou-o em um tanque, e no dia seguinte ele estava tão grande quanto o tanque, e disse que não podia mais viver ali. Então, Manu teve de levá-lo ao rio, e na manhã seguinte o peixe tornara-se do tamanho do rio. Então, Manu o levou para o oceano, e o peixe disse: "Manu, eu sou o Criador do universo. Tomei essa forma para alertá-lo de que inundarei o mundo. Construa uma arca, ponha ali um casal de cada tipo de animal e faça sua família entrar na arca. Da água emergirá seu chifre. Da água emergirá meu chifre. Prenda nele a arca. E quando o dilúvio baixar, saia e povoe a terra." Então, o mundo foi inundado e Manu salvou sua própria família, um par de cada espécie de animal e sementes de todas as plantas. Quando o dilúvio arrefeceu, ele saiu e povoou o mundo. Somos todos chamados homens, porque somos a progênie de Manu. Ora, a linguagem humana é uma tentativa de expressar a verdade que está dentro de nós. Estou plenamente convencido de que um bebê cuja linguagem consiste em sons ininteligíveis está tentando expressar a mais alta filosofia. Só que ele não tem órgãos nem os meios para expressá-la. A diferença entre a linguagem dos mais elevados filósofos e a expressão dos bebês é de grau e não de espécie. O que se considera hoje a linguagem mais correta, sistemática e exata difere apenas em graus das linguagens obscuras, místicas e mitológicas dos antigos. Todas têm por trás de si uma grande ideia que, de alguma forma, está lutando para se expressar. Frequentemente,
Por trás dessas mitologias antigas, há preciosas verdades. E frequentemente, lamento dizer, por trás das frases finas e polidas dos modernos, há puro lixo. Texto de 1800. Portanto, não precisamos jogar algo fora porque está envolto em mitologia, porque não se ajusta às noções do senhor fulano ou da senhora cicrana dos tempos modernos. Se as pessoas rirem da religião, porque a maioria delas declara que os homens têm de crer em mitologias ensinadas por algum profeta, elas deveriam rir-se mais desses modernos. Hoje em dia, se uma pessoa cita Moisés, ou Buda, ou Cristo, é ridicularizado. Mas quando menciona os nomes de Darwin, Tyndall, Huxley, engolem o que dizem sem sal. Huxley disse: é suficiente para muitos. Realmente, estamos livres de superstição. Aquela era superstição religiosa, e essa é a superfície. Perdão. Realmente, estamos livres de superstição. Foi o que Huxley disse. Aquela era superstição religiosa, e essa é a superstição científica. Contudo, por meio daquela superstição, vieram ideias vivificantes da espiritualidade. E por essa superstição moderna vem a luxúria e a cobiça. Aquela superstição era a adoração a Deus. E essa superstição é a adoração ao lucro vil, à fama e ao poder. Essa é a diferença. E aí, vou fazer um parênteses, que surge a escola aqui, que nós trazemos uma ponte entre esses dois mundos. Aqui nós estamos com um texto de 1800 e o lucro, a construção de uma empresa, a construção de um negócio é visto como algo sagrado. É um meio para você servir, para você entregar, para você evoluir como indivíduo. Aí são diferenças de escolas. O que ele está trazendo? Ele traz perante essa visão bem vedantizada. Então, nossa escola entende que o prazer, ela é uma forma de fazer a vida ser boa. Então você equilibra a realização, o ganhar de dinheiro, não é se tornar dinheirista, mas se tornar um realizador, tornar do trabalho uma ferramenta de extrair o máximo de si. Então, temos aqui só mais alguns minutinhos, vou só pegar o ponto final. Então, essa superstição é a adoração ao lucro vil, à fama e ao poder. Aqui está trazendo o ponto do crescimento quando o capitalismo corrompe o indivíduo, né? E é importante ter essa percepção de diferenças de valores. Voltemos à mitologia. Por trás de todas essas histórias, encontramos o... Alô? Alô? Voltou. Voltemos à mitologia. Por trás de todas essas histórias, encontramos uma ideia que permanece suprema, a de que o homem é uma degeneração do que era. Atualmente, a pesquisa moderna parece repudiar completamente essa posição. Os evolucionistas parecem estar em total desacordo com essa asserção. De acordo com eles, o homem evoluiu do molusco e, portanto, o que a mitologia afirma não pode ser verdadeiro. Todavia, há na Índia Antiga uma mitologia capaz de reconciliar essas duas posições. A mitologia indiana tem a teoria dos ciclos, segundo a qual todo progresso se dá na forma de ondas, e toda elevação de uma onda se segue de uma queda,
e é seguida por uma elevação, e esta por uma outra queda, e uma nova por uma outra elevação, e o movimento se dá em ciclos. Então, a evolução se dá assim. Momento você está aqui, momento você está aqui. Por que que é importante construir patrimônio, organizar contas, cuidar das coisas? Para que quando você esteja embaixo, aqui você esteja seguro, confortável, dentro de um lugar onde você pode dar àqueles que estão ao seu redor saúde, segurança, conforto, né? Então, temos que entender que a vida se dá em ondas. Então, uma hora, por exemplo, você está aqui bombando de alegria, e aqui tem o momento da onda de baixa. Se você sobe a energia, cuida desse processo, quanto mais dono de si, menos você se lasca na baixa. Então, trabalhar para a vida ser sempre em ondas, mas num processo exponencial, né? Num espiral. Então, como na primeira parte da aula que eu estava contando e perdemos a gravação, mas sobre a vida ser a representação de uma montanha. Vou repetir rapidamente para concluirmos a aula. Então, a vida é uma montanha que você tem que subir uma trilha. Esse é o processo evolutivo. Você tem um elefante, você tem um macaco, e esse macaco e esse elefante representam os seus condicionamentos, seus prazeres, o que está formatando a sua personalidade, e você tem que ir desapegando e lapidando-se para você ir tirando peso para ir subindo essa montanha. Quanto mais você conseguir descascar as camadas da cebola, quanto mais você for se livrando dos pesos dos condicionamentos, nessa trilha, o macaco e o elefante vão se transmutando. Então, o macaco vai deixando os seus instintos, o ser humano vai subindo, o elefante passa a ser um servidor do ser humano, ajuda ele a trabalhar e a subir a montanha. E assim, o elefante chega no topo da montanha e o cara está meditando sobre o elefante e o macaco sumiu. Bruninha, manda esse desenho, por favor, no grupo. O processo evolutivo é desapegar, porque temos que entender o que é a realidade. Cada vez mais vamos entendendo a consciência, a projeção do mundo como forma do próprio pensamento individual, a sua intervenção na realidade através do pensamento e a consciência que está por trás de tudo gerindo a tudo isso. Em todas as filosofias da humanidade, entende-se que essa consciência é o que é real e que todo o restante é ilusão. Que esse é o processo do autoconhecimento. Compreender e tirar, nete, isso não sou eu, isso não sou eu. E o que eu sou? E esse que eu sou é o próprio silêncio, é o próprio cosmos. Para finalizar, o que eu sou, ali quando ele traz a história de Manu, quando ele mergulha no oceano, tem uma outra parábola. Deixa eu ver se eu tenho tempo para contar. Tenho 4 minutos. Então, tem uma outra parábola que são garrafas flutuando no mar. E todas elas contendo um pouquinho de água do mar. E aí, normalmente, a gente tenta entender quem somos nós através do pensamento. E a gente vai dando rótulos, que são as próprias garrafas. Só que, no fundo, nós somos a água do mar. E enquanto nós buscarmos a resposta do que nós somos através do pensamento, através de rótulos, estaremos nos colocando em garrafas. Quando o pensamento para, e aí por isso o Chitta Vritti Nirodha, a concentração sobre um único ponto, se esgarçar, quando a transformação acontece, Chitta se aquieta, consciência se expande, e aí a água do mar passa a ser percebida, mas como parte de você, e não como acreditar nisso. Não é a crença, é o verbo saber, é entender, é mergulhar na experiência. E aí na nossa escola, treinamos ali a concentração sobre um único ponto e o esgarçar dessa concentração, para que a gente possa ir mergulhando nos níveis de hiperfoco, abstração dos sentidos e assim por diante. Então, quem eu sou?
a busca no no processo de subida da montanha, é entender quem eu não sou. Eu não sou isso. Eu não sou isso. E treinar a concentração para que esgarce a mente e vá para os próximos níveis de percepção sobre si. É necessário treinar para que a experiência seja vivenciada além da ideia. Nós não queremos a ideia. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês vivenciem essa experiência aí no mundo de vocês. Beleza? Eu fico olhando para cá porque eu vejo a imagem de vocês aqui projetada no computador, enquanto aqui está a câmera. Então eu fico olhando para cá. Aí quando eu lembro, eu venho para cá. Então é isso. Então, treinar é o que faz a coisa acontecer. Não é sobre acreditar, mas sobre vivenciar. O que eu não sou? Eu sou o mar, eu sou o cosmos, eu sou as estrelas. Uma honra, como sempre. Um beijo no coração. Uma ótima noite a todos. Espera aí. Agora eu desligo aqui. Está ficando cada vez mais chique. Beijo no coração, uma ótima noite. Bom descanso a todos. Valeu.